Bom, a ideia de gravar esse vídeo foi porque muitas pessoas me perguntam de orquestração, aula de orquestração, e como é que eu penso as orquestrações das minhas obras e das peças das quais eu sou contratado para orquestrar. Então eu vou trazer um exemplo aqui de uma peça que eu orquestrei ontem, da Clara Schumann, chamada As Quatro Canções, Quatro Peças Fugitivas, que é o Opus 15 dela. E, e era fazer orquestração da número um para o FIS, a Orquestra Filarmônica Santa Amaro. E eu tinha que usar toda a orquestra, obviamente a maior parte dela. Então a OFISA ela é formada por duas flautas, dois oboés, dois clarinetes, um clarone e um fagote, é, quatro trompas, dois trompetes, dois trombones, uma tuba, percussão, set de percussão completo, assim, com os quatro tímpanos, a orquestra tem tudo. Piano, eu teria que manter o original, e cordas. Então essa orquestração ela vai ser interpretada em março, no concerto de março da UFISA deste ano, e eu tinha que pegar essa peça para piano e desdobrá-la para a orquestra inteira. Então o primeiro passo é fazer uma análise harmônica dela, para saber o que eu posso incluir como ressonância de harmonia, o que dá para ser feito, né? A peça está em Fá maior. Eu não vou fazer a análise aqui no vídeo para não ficar muito longo, então vou me ater principalmente a quesitos de orquestração. Então aqui eu estou com o Sibelius aberto, né? O piano aqui eu digitei ele original, e a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Depois do piano, foi abrir os metais. E como é que eu trabalhei esses metais? Da seguinte forma, deixa eu dar um zoom aqui. Eu procurei na música escritas próximas aos metais. Então esse compasso aqui, esses dois compassos, eles têm uma escrita coral e ela é bem característica da escrita de metais também. Essa escrita mais homofônica aqui. Então a primeira coisa que eu fiz foi distribuir essas notas, né, aqui nos metais. Então eu tenho trompa 1 e 2, no caso eu escrevi trompa 1 e 2, 3 e 4 e não 1, 3, 2, 4, né, invertido. E foi a primeira coisa que eu fiz da música foi isso. Entender onde que se encaixariam os metais. Porque a peça ela é muito doce. Então, eu não poderia pesar muito na orquestração, fazer uma orquestração muito pesada. Então, foi entender os metais e esse foi o primeiro ponto dos metais. Tá? Essa parte do piano aqui. Depois, no resto da música, eu não optei por usar os metais. Então, os metais eu uso nessa parte. E aqui, nesse trecho em que a harmonia ela fica mais densa, né? Então aqui ela usa a sexta aumentada, a harmonia ela não fica instável, mas ela fica sempre no limite assim da do campo tonal. E aqui eu aproveitei e usei bastantes metais. Então essa frase aqui do piano, né? A gente pode ver aqui no aqui abaixo essa frase do piano, né? É uma bela frase de trompas. Então já coloquei ela aqui. Cadê? Já coloquei aqui. A tuba, né? Fazendo segurando notas graves de ressonância. Uma subida de trompetes, onde eu começo com o segundo trompete, aqui é a indicação. Passo para o primeiro, as trompas, né? E os trombones, finalizando aqui a frase. Então a primeira coisa que fiz da orquestração foi essa. A segunda que eu fiz foi entender as madeiras. Então tem uma melodia do piano muito bonita, muito singela, que ela funciona muito bem para flauta. Então eu iniciei aqui com uma flauta solo e aqui eu abro divise, né? Mesmo estando um pouco mais grave essa flauta 2, ela funciona bem porque é um momento singelo da harmonia. E aqui os oboés e clarinetes fazendo nota de harmonia, né? A voz intermediária que o piano faz. Um pouquinho mais atrás eu tenho a primeira entrada de madeiras, que se olhar no piano, aqui, cadê o piano? Essa entrada aqui, ó. De certa forma, essa entrada aqui do compasso 7, ela é bem homofônica, tirando essas notas aqui da mão direita,
E ela funcionaria bem para os metais também. Só que eu não quis gastar os metais agora porque, como eu falei, a música é muito simples, muito singela, né? Simples assim, no sentido doce da palavra. E eu quis trazer as madeiras e eu optei por trazer os clarinetes iniciando essa frase, né, junto com clarone e com fagote. Quando a gente faz orquestração, a gente tem que ter uma ideia do colorido orquestral que a gente vai dar. Então, clarinetes, flautas, clarone tem um som é, mais frio, né, de tons mais frios, associa com, a, com as artes plásticas, com a pintura. Tons mais frios. O oboé, ele tem um som mais quente. Então eu deixo o oboé para fazer essa ornamentação aqui, ó, da mão direita. E ele começando com solo e o segundo oboé pegando no último tempo do compasso. As cordas, né, eu comecei com contrabaixo. Eu tenho aqui na mão esquerda do piano duas notas, né? Vou subir aqui as cordas. Duas notas, então eu desdobrei essas notas da seguinte forma: um pizzicato de contrabaixo para dar sustentação e um arpejo de cello. E assim ela vai a música inteira, né? Que é a característica de acompanhamento do século XIX no piano. E eu vou abrindo o piano conforme vai entrando mais notas. Então aqui no compasso 13 já entra a viola, né? Que é a frase das trompas, né? Que as trompas fazem. Eu também dobro com a viola. É uma dobra que eu gosto bastante de trompa e viola, né? Que são dois instrumentos que têm um som um pouco mais morno, assim. E aqui entrando os violinos. Depois eu tenho uma seção muito bonita aqui em que o piano vai só para a mão direita. Aqui eu tenho uma clave de sol e o piano fica só na mão direita. Aqui eu optei por tirar as cordas e os metais e fazer uma frase de tímpano aqui. Então estou usando os quatro tímpanos da orquestra. Então tem uma frase de tímpano junto com a mão esquerda do piano. Eu poderia ter feito isso com contrabaixo, em pizzicato, mas eu quis mudar realmente a coloração da música. Então, como eu tenho uma frase toda as duas mãos na clave de sol, eu optei por deixar aqui uma seção de madeiras que desemboca naquela seção, aquela primeira seção de metais que eu fiz. Então eu tenho aqui, ó, desdobrado nas madeiras essa mão direita do piano. E ela fica muito bonito mesmo. Então, o som do Sibelius é horrível, depois eu vou mostrar como é que eu envio isso para os maestros e maestras, tá? Então é assim que eu fui pensando toda a orquestração da música. E no final dela, eu optei por deixar só o piano. Então eu tenho a última frase de madeiras. Vou ter a última frase de madeiras e metais. Ah, importante, no final, aqui, ó, onde eu tenho essa letra C de ensaio, já é o final da música. Então o que eu faço? Essa última parte aqui, ó, desses compassos, que é 37 a 40, é a última frase de madeiras, igual no começo da música. Eu subo com os clarinetes, entro com o boé, agora dobrado com a flauta, né, e finalizo, porque os próximos compassos eu decidi terminar só com piano e percussão. Então, essa frase da flauta aqui, eu dobro ela de maneira bem romântica com os primeiros violinos aqui, fazendo em oitavas. É um recurso bem tradicional, e agora as violas elas pegam o arpejo dos cellos para elas também. Né? E aqui eu tenho o que acontece nos clarinetes. Né? A subida clarinete 1, descida do clarinete 2. Viola e clarinete é uma dobra que funciona muito bem, né? Segundo os violinos também. Eles estão aqui numa região médio, indo médio grave, então funciona bem. E finalizo a última frase com as madeiras, finalizando só com o piano. E por fim, eu decido
usar o glockenspiel nessa última frase do piano, eu ia fazer com madeiras também, esse final inteiro. Né? Ele funcionaria bem com madeira, só que eu já reduzi, né? Eu vou de uma orquestração pequena, média, grande com todo mundo, metais, madeiras, percussão, e vou diminuindo. Então a minha orquestração, ou a minha não é forma musical, mas a forma de orquestração que eu optei foi de expansão. Então eu começo o mínimo, cresço e volto. Então seria estranho depois de uma parte inteira com piano eu simplesmente voltar com as madeiras para terminar. Então eu decidi terminar com glockenspiel e fazendo duas frases no tímpano aqui, ó. E depois desse trabalho inteiro, né, cabe a gente trabalhar o layout da partitura para ela ficar bem bonita para a impressão, para não ter problema de leitura da regente, e preparar todas as partes. Então, flauta 1 e 2, trompete 1 e 2, vai preparando as partes. Agora, como é que eu envio tudo isso para a orquestra? Obviamente, depois de fazer o PDF, eu trabalho o mockup da música. O que é um mockup? O mockup é como se fosse uma maquete da música, só que daí eu uso softwares mais interessantes, né? Não apenas o som dos Sibelius. Então vamos lá. Então, para eu fazer esse mockup, eu quis testar o Reaper, que é um software, ele não é gratuito, né, mas ele é ele é open source, então você paga, você contribui se você sentir no seu coração. Então eu passo o MIDI aqui pro software, normalmente eu faço no Logic Pro. Então deixa eu pegar aqui e fazer tirar um congelamento de track aqui que eu fiz. Vamos ver se ele... Legal. Então aqui, ó, eu tenho o track MIDI, né? Então aqui eu tenho informação MIDI. O MIDI não tem som, então qual software que eu uso? Eu tenho alguns aqui, para esse eu usei o BBC Symphony Orchestra da Spitfire Audio. Então eu pego do Sibelius o MIDI e coloco aqui e vou trabalhando. Como é que eu trabalho? Aqui nós temos alguns parâmetros que se você colocar o MIDI aqui, só colocar o software, vai ficar tudo embolado, empaçocado, então não fica legal. Então você trabalha a respiração da flauta. Então é muito importante você conhecer os instrumentos, o seu funcionamento, né? O estudo da organologia é muito importante. A expressão da flauta e o volume eu trabalho aqui. Então eu faço isso por instrumento, e depois tem que abrir o mixer aqui e mixar, ver qual que é a melhor opção de combinação. A orquestra eu trabalho mais ou menos na posição dela, então eu não deixo nada nada não, mas eu não trabalho com tudo no centro, né? Então as flautas elas ficam assim no centro do maestro, um pouquinho para a esquerda dele, então eu vou fazendo esses panoramas. Como eu estava testando o Reaper, eu não trabalhei muito o reverb da música, porque o ideal é você trabalhar o reverb para que a distância das madeiras para as cordas seja maior, dos metais para as cordas seja maior, e percussão mais ao fundo, para você ter essa tridimensionalidade do som. No caso aqui eu não fiz porque eu ainda estou aprendendo, né, o Reaper, como trabalhar o Reaper, e eu trabalho muito com plugin nativo, e o Reaper não vem com muitas coisas nativas, então você tem que fazer um investimento aí de reverbs e equalizadores e afins. No Logic eu já tenho tudo, já trabalho tudo. Então, depois que eu faço isso faixa por faixa, eu congelo o track. Para quê? Para poder não matar a minha CPU. Então eu transformo o track em AUD e daí eu faço uma última automação de volume, se precisar. E essa track está soando assim.
pedacinhos. Se quiserem vir inteira em março, na temporada da Ufisa, essa música será interpretada. Então é assim que eu trabalho o material para enviar aos maestros. Eu sempre envio o PDF e um mockup de áudio para eles poderem conhecer, entender um pouco a música e tudo mais. Beleza? Então é assim que eu vou pensando a orquestração. Se vocês curtirem, eu posso ir falando mais e mais sobre o assunto e sobre composição também no geral. Tá bom? Falou!